A Agência Nacional de Vigilância Sanitária Anvisa publicou nesta semana novas regras para os implantes hormonais. Nós discutimos isso aqui há um tempinho. Para entender um pouco mais sobre essas novas exigências e o risco de fazer tratamentos desse tipo, eu vou conversar agora com o médico e presidente do Departamento de Endocrinologia do Exercício da Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia, Clayton Macedo. Doutor, uma ótima noite, é um prazer recebê-lo aqui. Olá, excelente noite para todos. Doutor, eu queria começar olhando para essas mudanças nas medidas, porque ali foram anunciadas algumas exceções, onde esses implantes eles podem ser utilizados. Eu queria utilizar a sua presença para explicar para quem está em casa quais são essas exceções. A Anvisa hoje, ela regulamentou uma flexibilização em relação ao uso de implantes hormonais. Além da obrigatoriedade de receita controlada com retenção em 3 vias, é necessário que o paciente e o médico assinem um termo de responsabilidade e de consentimento esclarecido, aonde está bem definido que a Anvisa não tem dados de segurança e de eficácia em relação a esses implantes, e também nesse consentimento aparecem os possíveis efeitos adversos. Isso vai servir para dar maior segurança e participação dos pacientes na decisão de usar ou não os implantes. Como sociedade, nós não vemos com bons olhos a utilização de implantes hormonais manipulados sem que existam dados de segurança e de eficácia bem estabelecidos. O que houve com a Anvisa foi uma flexibilização para se permitir que eventuais pacientes que venham apresentando algum tipo de benefício com o uso desses hormônios por essa via, é importante salientar que nós não somos contra o uso de hormônios, ao contrário, é a nossa especialidade, tanto a endocrinologia quanto a ginecologia na saúde da mulher e a urologia na saúde do homem. O que nós queremos são dados de segurança em relação a essa via especificamente. A princípio, ficam liberados para uso em situações clínicas como a menopausa ou como uma doença que se chama endometriose, é uma doença feminina, resguardando os dados de que a nível mundial nós temos outras atitudes terapêuticas que são mais validadas e que são avalizadas por todas as sociedades médicas da área. Doutor, tem um ponto também importante, que é justamente no momento em que esse receituário ele foi liberado para o paciente, ele for fazer a entrega na farmácia, onde ele precisa comprar, obviamente olhando para a característica de um paciente clínico, como o senhor disse que precisa receber aquele medicamento dessa maneira, nós olhamos que esse início de colocar o CID, onde é possível justificar o porquê a pessoa então estaria recebendo aquele medicamento, qual a justificativa, a condição dela. O senhor acredita que, olhando e também verificando que muitas pessoas utilizam esse hormônio, através do chip, para o ganho de massa muscular. Pessoas que fazem academia e preferem, obviamente, lidar com essa questão dessa maneira. Que esse CID, a gente pode entender que alguns profissionais e que ganham dinheiro fazendo isso, eles podem ter a possibilidade de utilizar, falar que tal paciente precisa, quando na verdade isso não é verdade. Eles só querem lucrar, obviamente, ganhando aquele paciente e levando ele a um consumo muito maior desse hormônio para ganho de massa. Como que é possível ter esse controle, sabendo que esse médico, infelizmente, muitas vezes está mais preocupado com o lado financeiro do que com a saúde desse paciente? Ele pode colocar um CID lá que não é real. Exatamente, isso hoje existe um culto ao corpo perfeito, muitas vezes inatingível ou só atingível com doses altas desses hormônios. Então essa é uma preocupação que nós temos. Cabe ressaltar que o Conselho Federal de Medicina, ele proíbe o uso de hormônios para fins estéticos, de ganho de massa muscular e de melhora de performance. E a Anvisa, ela confirmou
essa proibição. Então, o médico que prescrever com essa intenção e que fraudar o CID, ele vai ser sujeito às penalidades já regulamentadas. É importante salientar que uma das vantagens dessa normatização complementar da Anvisa, que foi publicada hoje em um decreto no Diário Oficial, ela faz com que os pacientes eles fiquem um pouco mais protegidos, porque o sistema de notificação ele vai ser feito simultâneo, on time, num sistema da Anvisa. Então, o medicamento ele vai ser dispensado na farmácia e a notificação para a Anvisa ela vai ser automática. A gente espera que esse sistema de monitoramento e de fiscalização ele seja mais eficaz para evitar exatamente essa questão que você levantou. Doutor, eu queria muito agradecer o tempo e a disponibilidade do senhor para vir aqui ressaltar um pouco dessas mudanças, a importância dessa tomada de atitude da Anvisa. Nós sabemos que o objetivo principal é resguardar esse paciente e colocá-lo numa situação onde a saúde não é colocada em risco. Muito obrigado por vir aqui conversar conosco. Eu que agradeço. É importante também ressaltar que vai precisar ser feito notificação compulsória dos efeitos colaterais apresentados pelos pacientes. Isso também é um avanço dessa nova regulamentação. Sem dúvida, uma série de medidas que são necessárias para, obviamente, resguardar a saúde de cada paciente, de cada brasileiro no momento, onde algo que é para ser benéfico estava sendo subvertido. Doutor, muito obrigado. Obrigado, eu. Até mais.